Eu acho que vai ser uma conversa super legal, porque acho que a gente está em momentos diferentes, em fases diferentes, e a gente vai conseguir lembrar um pouquinho, né, como era, e talvez trazer alguns insights para poder ajudar também quem está em outras fases. Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. E Vivian, dessa vez temos a casa cheia. Sim, duas convidadas, Maria e Priscila, já vão se apresentar aí para vocês. E eu estava pensando, hoje, antes de a gente começar, que provavelmente todo mundo que escuta a gente aqui já sabe, e todos os alunos e todas as pessoas que o Amor tem oportunidade, ele comenta que a minha memória é muito ruim. E aí hoje eu estava pensando que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai, pelo menos eu vou me distanciando um pouquinho, e parece que os desafios que eu tinha lá no início, quando eu comecei, ou em outras fases, quando eu não estava tão confortável gravando vídeos, ou atendendo clientes, ou entendendo como funciona esse mercado financeiro, esses desafios parece que eles diminuem um pouco. Então, eu acho que vai ser uma conversa super legal, porque acho que a gente está em momentos diferentes, em fases diferentes, e a gente vai conseguir lembrar um pouquinho, né, como era, e talvez trazer alguns insights para poder ajudar também quem está em outras fases. Bom demais. Antes da gente sabatinar vocês de perguntas, Maria e Pri, se apresentem, deem um oizinho, de onde vocês falam, o que vocês comem, quem mora com vocês, como é que vocês vivem, enfim, dá um oizinho para quem não conhece. Posso começar, Maria? Olá, gente. Olá, Amuri. Olá, Vivi. Primeiramente, uma honra estar aqui com vocês. É um podcast que eu já acompanho há tanto tempo, desde o início, e agora fazer parte e estar aqui é realmente uma felicidade. Meu nome é Priscila Mundim, eu falo de Uberlândia, eu moro em Uberlândia, do interior de Minas, e aqui eu sou casada, tenho 2 filhos, sou jornalista de formação, economista de formação também, tenho mestrado em economia também, mas estou no planejamento financeiro há 1 ano. E neste 1 ano eu comecei de uma forma truncada, produzindo conteúdo nas redes sociais, porque era muito íntimo como uma jornalista produzir conteúdo. E me apaixonei pelo planejamento financeiro, estou aqui na formação, aprendendo muito com vocês, lapidando tudo que eu já tinha de conhecimento e realmente transformando aí minha carreira, o meu pontapé inicial nessa área tão promissora que eu acredito tanto. Então, obrigada pelo convite hoje. Bom demais, obrigado você pela confiança, pela presença sempre. Enfim, um prazer ter você pertinho. Estamos juntos. E você, Maria, me conta. Oi, sou a Maria, eu sou de Florianópolis, eu moro com a Lara, minha filha de 4 anos. O meu caminho até aqui passou por várias transições de carreira, eu já trabalhei em tudo que vocês podem imaginar. Resumidamente, eu tive uma carreira como professora e sou formada em pedagogia e depois passei para TI, atuei muitos anos na área da TI como analista de sistemas e estava atuando no final como analista da garantia de receita, que foi quando eu conheci o Amuri. E eu tinha na minha cabeça uma ideia para migrar, para criar uma atividade autônoma que era analista de garantia de receita voltada para a escola. Daí, numa conversa com o Amuri, nos programas de acompanhamento, ele me plantou a sementinha do planejamento financeiro. Eu deixei ele, falei, bom, talvez, né? Talvez. Isso foi no final de 2020. Em 2021 eu comecei a me experimentar. E na metade do ano surgiu uma oportunidade de sair da empresa que eu estava e daí iniciar. Foi logo quando surgiu a ideia de vocês começarem a divulgar o curso e eu falei, pronto, tá aí, é isso que eu vou fazer agora. E daí eu investi com tudo e comecei a andar com as minhas próprias pernas e o acompanhamento de vocês. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
Analista de garantia de receita. Dá uma traduzida aí pra nome turma. confuso, hein, Tia? Eu ia fazer essa pergunta. Que Todo será mundo que fez é cara isso? de naturalidade, claro. Analista de garantia de receita. Eu tentei traduzir, mas as empresas chamam de RA, o Revenue Assurance, Revenue Management, que é análise assim, das formas que a receita entra, quanto entra, o churn, que seria a sair, principalmente como eu trabalhava com telecom, o foco era esse, né? Assim, o cliente entra, quanto tempo o ciclo de vida do cliente dentro da empresa, o consumo do cliente dentro da empresa, a saída do cliente, começar a analisar essas questões, tinha um pouco de fraude no meio também. E esse processo de vida do cliente, né, da chegada dele, o uso dele, o gasto dele dentro da receita e a saída. Então, minha visão era tentar ir para algo na área da gestão escolar, porque também tem um ciclo de vida do cliente. Basicamente, resumindo, é isso. Agora deu para entender um tiquinho. Continua confuso, mas mais claro. Deixa eu dar uma pergunta para vocês duas. Ó. Maria, você veio de uma área que se lastreia em indicadores, basicamente. Eu imagino que grande parte do seu trabalho é oferir indicadores e propor soluções para que esses indicadores melhorem. Esse é um ponto. Pri, você vem da área da comunicação, tem um background grande em economia, mas eu acho que nunca tinha tido a experiência de atender uma pessoa, de ajudar uma pessoa que tinha algum problema. Como é que vocês têm feito para aproveitar a experiência que vocês tinham, que era uma experiência particular, nos processos de planejamento financeiro? Tá dando para aproveitar isso ou não tá? E é uma pergunta para mim muito genuína. Eu lembro de ter conversado isso com a Vivi também, porque ela tem background de engenharia. Eu sou computeiro de formação. Mas eu sinto que eu uso um pouquinho do conhecimento que eu adquiri durante os meus anos de computeiro para dar consultoria hoje, para fazer planejamento financeiro. Com vocês acontece isso? Como é que é? Posso começar agora, então. Principalmente a minha atuação como educadora, né, na área da educação, em sala de aula, me trouxe muito essa questão de saber iniciar um encontro, saber concluir antes da coisa ficar desinteressante. Então, acho que muito essa pegada de ensino, que a consultoria nada mais é que um ensino, né, de dando ferramentas para a pessoa andar com os próximos. É muito similar ao ensino da língua, que foi o tempo que eu mais atuei com o ensino da língua inglesa. Então, assim, isso está muito similar. E a análise de dados, né? A análise de dados, claro, eu trabalhava dentro de um banco de dados, dentro de um Oracle da vida. Mas, assim, ainda assim, transpor isso para um Excel e mostrar para o cliente o dado de forma que faça sentido para eles, trazendo uma tradução do que eles trazem em forma de informação solta. Então, vamos tentar organizar isso, vamos tentar estruturar isso. Acho que, assim, a combinação das duas profissões maiores anteriores casou perfeitamente. Boa. No meu caso, só um comentário, Pri. Esse ponto da tradução, eu acho que ele é muito importante, né? Porque em alguns momentos, eu acho que a gente assume papéis e a gente precisa de abordagens muito diferentes, a depender do caso, a depender do momento do planejamento, né? Se a gente está falando de investimento, se é uma questão um pouco mais técnica, ou se a gente está falando de uma mudança de comportamento, então, como varia um pouquinho ao longo do processo, mas em todos eles a gente assume um pouco desse papel, né, de pegar algo que, em geral, as pessoas entendem como muito complexo Indigesto, e traduzir para elas. Distante, não quero olhar para isso, me incomoda, e traduzir um pouco isso para elas. Traduzir de uma forma que elas consigam levar para a prática, né? Então, eu acho que é olhar para os números, entender o que aqueles números estão dizendo e o que a gente precisa mexer na nossa vida, nos nossos hábitos, no nosso comportamento, para a gente conseguir melhorar aqueles números, assim. Plantei a sementinha bem demais. Pensa na sementinha bem plantada ali, ó. É isso aqui, Maria, ó. Vem aqui, ó, que vai dar tudo certo. Nem existiu o sonho da nossa ainda nesse momento. Fala, Pri. A minha experiência vai muito nisso que a Vivi está conversando, está falando para a gente agora. O jornalismo, ele tem muito de traduzir a informação para a grande massa, para o grande público, né? E como eu trabalho em jornal diário há 20 anos, eu lido muito com todas as profissões, com todos os tipos de fontes que falam de uma forma muito prolixa, muito elaborada e que
a grande massa não tem acesso e nem consegue entender aquilo que o especialista traz. Então, no jornalismo, ele me deu hoje, para a vida de planejadora financeira, a cara de pau, a condição de enfrentar os medos, porque eu sei que eu preciso dar a cara a tapa, me deu a condição de traduzir, né, de ter a capacidade de conversar com o cliente de uma forma mais leve, mais tranquila, menos tímida. Então, isso veio do jornalismo. Agora, a economia me trouxe, na verdade, a vivência. O fato de eu ser casada há 14 anos, ter 2 crianças, uma casa na minha responsabilidade, a administração doméstica, tudo isso fez com que a vivência das finanças fosse uma bagagem para eu ofertar hoje para os meus clientes. Então, eu acho que, assim, não é a faculdade de economia ou a faculdade de jornalismo que me deu a capacidade hoje que eu sinto que eu tenho. Na verdade, foi a vivência nas 2 áreas que estão moldando a Priscila, que está trabalhando com planejamento financeiro. Bom demais. Uma pergunta, assim, vocês acham que uma pessoa que está, sei lá, 21 anos de idade, mora com os pais, nunca pagou um boleto, está saindo da faculdade, nunca viveu, Essa pergunta é boa. Nunca viveu isso na prática, ela teria mais dificuldade? Ela poderia também ser uma planejadora financeira? Essa pessoa, o que vocês acham, assim? Pegando isso que você comentou, Pri. Eu não sei o que responder disso também, não. Bom que você mandou para ela essas perguntas, porque eu não parei de pensar são nisso. perguntas complicadas, né? Porque a gente tem que revisitar o nosso eu de 21 anos. Eu me coloco muito no lugar das pessoas. O jornalismo me promove isso, ele me obriga a ter essa sensação de se colocar no lugar do outro. Então, assim, a Priscila, com 21 anos de idade, era uma pessoa, assim, muito responsável, muito fominha de conhecimento financeiro. Então, lá atrás, eu me colocando no lugar de uma planejadora financeira, talvez eu não teria a experiência de vida. O conhecimento técnico eu poderia ter, e aos poucos eu acredito que eu conseguiria atrelar uma coisa à outra. Como? Convivendo com pessoas que estão um pouco à frente da gente. E eu acho que a Maria vai concordar comigo, né? Nós estamos numa formação onde nós temos inúmeros colegas que estão muito além do nosso caminho que a gente está trilhando hoje de experiência, né? No planejamento financeiro. E é por meio dessa experiência que a gente vai pegando e vai moldando aquilo que a gente quer ser. Então, a Priscila de 21, Vivi, respondendo a sua pergunta, ela teria capacidade técnica, mas a vivência, ela teria que, sim, se juntar aos melhores, às pessoas mais experientes, para poder ir crescendo cada vez mais. Eu acredito isso. O que você acha, Maria? Então, eu trabalhei muito com essa faixa etária dos 21 anos também em sala de aula. E o que eu vejo? Que provavelmente essas pessoas vão iniciar numa carreira como a do planejamento financeiro, comunicando com outras pessoas que estão no mesmo momento de vida que elas, ou elas vão atingir pessoas diferentes do que eu, ou que a Priscila, ou que o Amor e a Vivi atingem. Não que elas vão ser incapazes de fazer, mas qualquer início de carreira baby steps, assim, indo com os passinhos pequenos, assim, eu fiz isso todas as transições de carreira, e não importava se eu estava com 17 anos iniciando na minha profissão de professora, com 30 de analista de sistema, ou agora com 36 como consultora financeira. Então, acho que todos eles, né, aquele medo inicial, aquela insegurança, tudo isso foi feito o mesmo processo. Com 21 anos a gente tem uma cabeça e a gente vai comunicar de uma forma diferente que uma maturidade de 36, de 40, de que a gente vai chegar lá na frente. Acho que são só momentos diferentes, mas não inviabiliza e não desvaloriza. O que você acha, Vi? Qual que é a sua resposta para essa pergunta? Eu fiz a pergunta, Amori. Eu fiz a pergunta. Você não devolve a pergunta assim para mim, sem responder? Eu não quero dar uma resposta política aqui, porque quando eu penso racionalmente, bom, vamos supor que a gente não tem nenhum aluno de 20 anos, mas vamos supor que entra um aluno de 20 anos na turma, né?
A gente pode oferecer todo o conhecimento técnico para ele, a gente pode passar técnicas de prospecção de clientes, ele vai sair do outro lado. Analisando, a gente está no terceiro mês de formação, né? Metade do terceiro dos. Isso, mais ou menos na metade da formação. Eu acredito que pessoas em estágios diferentes de conhecimento podem se beneficiar de uma formação e elas vão conseguir entregar algo que é, no mínimo, bom. É isso. Talvez não excelente, mas bom. Ok. Mas, se eu tivesse 30 anos e eu tivesse querendo uma consultoria financeira e me aparecesse um rapazinho de 20, sendo sincero, eu ia dar uma torcida de nariz, eu acho. Sendo muito sincero, sendo muito transparente. Porque eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente aprende de verdade quando a gente rala o joelho, ou quando a gente dá a cabeça na parede, ou quando a gente passa por uma situação de extremo estresse. Eu acho que o amadurecimento ele pode vir em saltos, e eu acho que tem alguns momentos de vida que trazem esses saltos. Por exemplo, morar sozinho. Minha vida mudou muitíssimo. Eu fui morar sozinho com 20 anos, 21 anos. Então, foi um grande salto. Eu me enrolei com uma conta pela primeira vez. Eu namorei pela primeira vez. Eu fui morar com alguém pela primeira vez. Eu acho que são saltos de amadurecimento que, se a gente só tem a teoria ou só tem a experiência dos outros, eles tendem a acontecer mais devagar. Não é uma resposta que eu queria dar, mas eu acho que é a resposta mais sincera. O que você acha, Vi? Eu concordo, assim. Eu gostei de um ponto que a Maria falou, que eu acho importante. Envelhecer com o público, né? Porque a gente vai ter naturalmente, não adianta a gente falar, mas a pessoa pode ser tão competente quanto, ela pode estudar e ter a mesma bagagem técnica, mas no final das contas, quando a gente está oferecendo serviço, não é só a bagagem técnica. Eu acho que é os comentários, o repertório de, isso aqui aconteceu, e que é uma coisa que, mesmo para quem está mais velho, assim, à medida que a gente vai ganhando experiência com outros clientes e vendo vidas diferentes, muitas vidas possíveis, assim, formas diferentes de lidar com o dinheiro, a gente vai aumentando essa bagagem, esse repertório. E aí os exemplos, os comentários e o nosso olhar em cima da vida financeira de uma outra pessoa, ele também ele vai apurando. E aí, se é uma pessoa muito jovem, essa distância, eu acho que às vezes ela pode atrapalhar. Eu gosto dessa ideia de envelhecer com o público. Eu me recordo até quando a Loene entrou. A Loene entrou na Papo de Valor, ela tinha 24, eu acho. Um cenário, assim, um pouquinho mais velha já, mas assim, num cenário ainda jovem, morando na casa dos pais, ainda dentro dessa situação. E ela falou, Vivi, eu não posso atender essas pessoas aí. Uma pessoa que tem 50 anos, 3 filhos, vai divorciar, eu não... E um caminho natural nosso lá atrás foi falar, então vamos criar um projeto focado em pessoas jovens que estão saindo, buscando o primeiro emprego, chamava Meu Primeiro Salário. Buscando o primeiro emprego, recebendo o primeiro salário, alguma coisa assim. Isso durou poucos meses. Logo, ouvindo uma pessoa aqui conversando, e eu acho que mergulhando nesse universo, eu acho que esse amadurecimento ele aconteceu um pouco mais rápido. Assim, a gente não precisou esperar ela sair da casa dos pais. Eu comecei, eu já tinha essa vivência, né? Então, por isso que eu tô contando a história dela aqui. A gente não precisou esperar ela sair da casa dos pais para poder atender pessoas que estavam naquela situação, né? Mas eu acho que é natural esse desafio inicial. Super. Eu acho que por aí, eu gostei muito desse ponto da Maria também, de você, de certa forma, se conectar com pessoas que vivem estão vivendo momentos parecidos. Eu lembro que minha primeira relação com a consultoria financeira foi porque um amigo tinha contratado uma consultoria financeira de outro profissional. E ele me falou, acho que você ia gostar disso aqui e tal. E eu conversei com esse cara, o Ernesto, o planejador financeiro. E ele tomou café comigo umas 2, 3 vezes, foi super parceiro, assim. E aí ele falou, cara, eu acho que seria bom você deixar sua barba crescer. Eu olhei assim, falei, você não gostou do meu look? Assim, ele falou, cara, você vai perceber que ter uma aparência um pouquinho mais séria, um pouquinho mais sênior, vai facilitar o processo, vai te ajudar. E eu acho que foi um conselho sábio. Até porque eu gosto mais da minha cara com barba. Mas além disso, eu acho que ajuda. Não acho que é impeditivo, mas eu acho que ajuda. E me contem quais foram as
quebradas de cara que rolaram por aí, assim. Eu achava que seria assim e esse ponto não tá sendo assim. Porque a gente tende, como a gente tá vivendo coisas legais, a gente tende a gravar essas coisas legais e a gente esquece os erros no meio do caminho, né? Os deslizes. O que para vocês foi uma quebra de expectativa nessa jornada até aqui? Posso começar? Olha, na verdade, assim, são várias, né? As experiências vão se acumulando. E desde que eu comecei, primeiramente, essa dualidade, produtor de conteúdo, planejador financeiro. A gente já falou bastante sobre isso, né? E, inclusive em encontros individuais, e isso é muita confusão na cabeça de quem tem pouco tempo. No meu caso, ainda sou CLT, trabalho numa TV aberta, sou jornalista por 6 horas por dia, então eu tenho que dar conta de vários pratos, e os pratos vão girando e a gente vai tendo que equilibrá-los. Então, essa quebra de expectativa entre produzir conteúdo e ser planejadora financeira foi a primeira. Mas eu tenho hoje muita certeza que eu quero atender no 1 a 1. Só que eu também tenho muita certeza que a produção de conteúdo pode ser... A gente tem muitas certezas. Hoje, com quase 40 anos, Amori, eu tenho pelo menos essa muito forte na minha cabeça agora. Então, eu quero continuar produzindo conteúdo, mas que seja de uma forma mais leve, porque o planejamento financeiro eu acho que é aquilo que está me alimentando mais. Então, acho que foi uma quebra importante aí de expectativa e realidade, né? Foi importante. Bom demais. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, aí eu passo para a Maria. Eu lembro quando a gente estava conversando na sessão individual do programa, né? Você fez com a Vivi já também? Fez só comigo, por enquanto? Ainda não, agora em setembro. Vivi que me aguarde. Boa. Eu lembro que quando a gente estava conversando, eu falei, Pri, a gente vai precisar blindar alguns horários aí, para você conseguir prospectar para 1 a 1 e atender no 1 a 1. O resto do seu tempo você pode produzir o conteúdo e tudo mais, mas a gente vai ter que blindar um espacinho, porque senão a vida vai ficar difícil. Então eu lembro que isso foi um ponto. E um comentário sobre isso, né? Eu tenho a sensação de que, posso estar errado em algumas exceções, mas eu tenho a sensação que uma pessoa que nunca sentou na frente de alguém para falar, olha, eu vou te ajudar a resolver esse problema, e acompanhou essa pessoa por algumas semanas ou por alguns meses, eu acho que a pessoa que nunca fez isso vai produzir necessariamente um conteúdo que tem pontos cegos. Porque tem algumas coisas, a gente tem algumas coisas que você só vai entender o drama de verdade quando você sentar para resolver o problema de alguém, não para dar uma diquinha, mas para resolver o problema de alguém. Sim. Então, às vezes eu vejo, né? Eu acompanho bastante YouTube, eu gosto de acompanhar o ecossistema de finanças assim do YouTube do Brasil e dos Estados Unidos, né? Fora do Brasil. E às vezes eu vejo uma pessoa dando dicas que fica ótima na tela. Mas só que não aguenta 2 sessões de consultoria, amigo. Assim, 2 sessões de vida real, não aguenta. Essa diquinha que você está dando aí falando que é só fazer isso aqui, amigo. Então eu acho que a sua produção de conteúdo vai se beneficiar da sua experiência no 1 a 1. Isso tende a se retroalimentar. Então acho que é um movimento bem, bem massa, assim. E já está se alimentando mesmo, você tem toda a razão. No fato de eu ter começado a atender em janeiro, então são aí 6, 7, 8 meses, né? De atendimento cara a cara, de desafios e muitas... vida real, né? Vida real. Então, realmente tem mudado, sim. Tem mudado bastante e eu tenho percebido isso. Bom demais. E para você, Maria, qual foi a quebra, assim? Sempre foi muito claro para mim que a comunicação era um problema. Então, eu sabia que ia ser uma das coisas que eu mais ia penar. Então, eu sabia que ir para esse meio de produção de conteúdo não ia ser algo que eu ia me sentir feliz e nem confortável, mas eu sabia que ao mesmo tempo que se eu não aparecesse de forma alguma ou que eu não tivesse ali pelo menos um Instagram que servisse de cartão de visita, que é esse meu posicionamento mais ou menos hoje, ia ser muito mais difícil. E como eu já tinha clareza de que eu queria fazer esse passo, eu sabia, eu tenho que equilibrar isso para ti. Então, o Instagram eu esperei para fazer depois que eu saí do CLT e que eu fiquei só nisso. Mas lá no início foi muito, então tá, eu vou fazer os gratuitos e eu vou me aproveitar esse momento para experimentar e aprender. Quebrei muita cara nisso, assim, tipo, minhas primeiras propostas de gratuito foram acompanhamentos de 6 meses.
Coisa que hoje eu vejo que, né? Mas eu falei assim, eu preciso aprender, pelo menos eu vou ficar com essas pessoas um longo período para eu aprender o máximo que eu puder com elas, né? Eu tava vendo aquilo como oportunidade. Hoje eu vejo que eu não precisaria ter feito dessa forma. Então foi a primeira quebra, assim, já sabendo que a comunicação seria a minha maior dificuldade. Falei, quanto mais tempo eu ficar com as pessoas, menos eu preciso me comunicar para ir atrás de outras pessoas. Era mais ou menos a minha... Foi estratégica. Foi estratégica, né, Maria? Gostei disso. Eu gostei também. Tipo assim, era a minha armadurinha ali, tô no conforto. Daí, beleza, quando surgiu a oportunidade de sair de CLT, eu falei, bom, agora eu preciso, já que eu resolvi viver disso, eu preciso me mexer. Daí comecei a participar de grupos de pessoas que falam sobre diversos assuntos, comecei a dar um espacinho para eu falar aqui de forma gratuita sobre educação financeira e tal, e comecei indo nesse caminho. Consegui conhecer algumas pessoas nesse meio, e as 2 pessoas que eu fiquei o acompanhamento de 6 meses lá no início, são as que trouxeram mais referências e mais clientes trazem até hoje. Então, assim, alguma coisa deu certo nesses 6 meses. Por mais que não fosse o ideal, ainda funcionou. Mas, assim, o que eu vejo que ainda a comunicação é a minha parte mais dificultosa, é a mais sofrida. Então, eu preciso sempre estar me experimentando e freando e indo, porque é o que mais me tira da zona de conforto. Então, como eu falei, né? Estou aqui para sair dessa zona de conforto, que é a comunicação, seja escrita ou seja de forma falada, principalmente para a captação de novos clientes. Isso para mim foi sempre a maior batalha. E o que eu acho curioso desse desafio... Desculpa, Vi. Pode ir. O que eu acho curioso é que você se comunica bem. Essa parte que eu acho mais interessante dessa história toda, assim. Porque se você tivesse muita dificuldade, sei lá, gaguejasse e não conseguisse manter um raciocínio conexo, assim, né? Mas não, você se comunica bem. Então... Tá tudo certo, Maria. Pois é isso. Eu entendo que não tem costume, mas tá tudo bem. Eu acho, Maria, que eu tinha muita dificuldade com a história dos vídeos, mas não era exatamente o comunicar. Eu falava, tava tudo certo em relação a isso quando eu comecei, mas eu tinha um problema em me ver e me escutar. Então, eu me escuto raríssimo, assim, pouquíssimas vezes até hoje. Eu simplesmente pensei, são as outras pessoas que têm que me escutar, eu tô me comunicando para as outras pessoas. Eu gravava e eu postava, às vezes eu mandava para outra pessoa. Você pode postar isso aqui para mim, porque vai precisar ouvir para ajustar alguma coisa? E foi a forma que eu resolvi fugir disso e me movimentar. Mas eu ia comentar que eu não sei, assim, essas expectativas, às vezes a gente fica pensando, mas então eu vou conversar com outras pessoas e eu vou buscar teoria para entender como é que isso vai funcionar na prática. Mas a verdade é que os caminhos, eles são muito particulares, né? Ele tem muitos caminhos possíveis para o planejador financeiro. E a gente só vai... Você comentou, Maria, hoje eu vejo que não seria ideal ter começado dessa forma, mas na época eu não sabia. E provavelmente você só sabe hoje porque você começou de alguma forma, de qualquer forma. Então, em muitos momentos, agora na turma da formação, mas antes, quando eu tomava cafés com planejadores que estavam começando, queriam trocar ideia, eu falava, faz alguma coisa, qualquer coisa. Pode ser ruim, pode ser bom, pode ser longo, pode ser curto, faz alguma coisa. Porque é essa experimentação que vai trazer insights e que a gente vai conseguir perceber coisas que a gente não percebe antes. E não adianta a gente falar, né? Não adianta, por exemplo, a gente chegar, tem determinada pessoa está produzindo conteúdo e fala, aqui o planejamento cravadinho, você bota aqui na planilha, e aí agora é só a pessoa seguir. E aí depois a gente pode sentar e falar, olha, amigo, não é assim que funciona, porque a vida acontece, as pessoas, não é assim que funciona na vida real das pessoas. Tem muitas outras questões que estão envolvidas, comportamentais, relação dessa pessoa com o marido, ou com a esposa, ou com, enfim. E isso, se fica num campo teórico, é difícil, ele não tem essa propriedade, né? Então, eu inclusive acho que eu sou muito apaixonada, né? Essa nossa área, ela é muito maravilhosa.
que a gente aprende muito para nossa própria vida, né? Porque a gente vai toda semana quebrando a cara com uma coisa, a pessoa fala, não, mas na minha vida funciona desse jeito aqui, você fala, não é possível. Aí funciona, e aí a pessoa testa uma outra coisa, e isso é muito cativante para mim. Posso fazer só um adendo sobre vídeos? Todos. Embora eu tenha anos em jornalismo, eu nunca apareci em lugar nenhum. E eu sempre fui jornalista de bastidores, então eu nunca trabalhei com naturalidade com vídeos, Vivi, nunca. E ainda hoje, para mim, é um sofrimento fazer vídeos e aparecer na televisão. Então, embora eu esteja fazendo isso há quase um ano, ainda é muito sofrido, porque não é algo que veio sendo criado. Na verdade, se criou de um dia para o outro, sabe, Maria? Então, assim, a gente acha que algumas pessoas têm a habilidade e dá a cara a tapa e faz, e que é tranquilo? Não, não é tranquilo. Posso dizer, pela minha experiência diária, estar fazendo vídeos é muito sofrido, Vivi, e eu também não assisto os meus vídeos. Não dá. Um ponto assim que eu acho interessante da gente pensar. Muitas vezes, quando a gente está iniciando uma caminhada, a gente vai olhar profissionais que já estão, de certa forma, solidificados naquele lugar, né? Eles já construíram uma posição. A gente não pode esquecer, e é um recado que eu vou dando para mim mesmo, né? Muitas vezes, durante as jornadas, assim, que a gente está vendo uma versão curada da vida daquela pessoa. É uma versão estática e curada. A gente está vendo ele depois de 10 anos de atuação e a gente está vendo o que ele está querendo mostrar. Então eu acho muito interessante quando a gente faz amizades ou se aproxima de outros profissionais, porque a gente parece que vai podendo ver a cozinha da casa da pessoa, sabe? Então, na verdade, vendo que aquele texto que ele faz no Instagram ou que eles falam na newsletter, tem uns tropeços no meio do caminho, né? Aquilo lá é meio que o que deu para sair, é o que ele achou que é mais legal de sair, assim. Eu lembro que eu e a gente se conhece há bastante tempo, troca bastante tempo, mas a gente tem trabalhado muito mais junto nos últimos um ano, talvez, uma coisa assim, né? E aí ela falou, Amuri, como você requenta texto, né? É tudo a mesma coisa, você pega um parágrafo daqui, outro dali. Eu falei, sim, é assim, eu não escrevo do zero sempre, eu vou meio que pegando uma ideia daqui, uma frase dali, então tem essa requentada que a gente só percebe quando a gente olha para a cozinha. E eu tenho sentido isso com os planejadores, me aproximando de mais planejadores, né? Tem muitas coisas que são difíceis e que a gente só consegue ver que elas são difíceis quando a gente se aproxima de maneira mais íntima das pessoas. Acho que esse é um conselho, assim, para quem está estudando a gente e para quem está começando nessa área. Não adianta você pegar uma pessoa que já está há trocentos anos e sentir que você está a anos-luz daquela posição, porque você está vendo uma versão ultra editada daquela pessoa. Isso, exatamente. Às vezes uma boa pergunta para fazer para quem quer aproximar desses profissionais e buscar uma referência é falar, olha, eu tô no meu segundo atendimento. Na época que você estava no segundo atendimento, esse tipo de questão aqui pegava para você, essa insegurança. Teve um aluno que comentou comigo em uma sessão individual, ele falou, olha, tá tudo caminhando, tô me desafiando, tô atendendo os primeiros clientes, tô no sexto cliente agora, começando o sexto cliente, fiz 3 pro bônus, esse é o terceiro pagante, tô muito feliz, mas a minha reunião é 2:30 da tarde, eu começo meio-dia a suar frio. Meu Deus, será que ele vai perguntar alguma coisa que eu não sei? Será que eu vou saber o que falar? Será que vai dar tudo certo? Será que o vídeo não vai cair? Será que a outra pessoa vai gostar de mim? Será que essa ansiedade antes do atendimento? E aí, quando ele comentou isso, eu falei, eu era essa pessoa. Eu passava assim, inclusive depois eu vou pensando em formas estratégicas de lidar com isso, né? Eu marcava reunião, tipo, 8 da manhã. Porque a reunião no final da tarde eu passava um dia sofrendo. E a da manhã eu dormia. Eu não perdia a noite de sono. Quando eu percebi isso, eu falei, é isso. Marcava uma 8, uma 9:30, assim, logo no começo, para tentar quebrar um pouco isso. Para vocês, isso acontecia nos primeiros 3, 5 atendimentos? Acontece até hoje? Está diminuindo? Como tá? Isso, e eu queria saber também de tempo de preparação para as reuniões. Assim, como é que está sendo essa questão para a gente juntar os dois pontos? Antes do papo inicial,
eu ainda fico super nervosa. Assim. Tipo, já sei como conduzir, já sei mais ou menos, não digo nem um script pronto, mas assim, eu sei que informações eu preciso obter daquela pessoa, eu entendo como é que eu vou me comunicar e receber as informações para ir abordando, mas eu ainda fico mega nervosa, principalmente dessa questão técnica. Como eu trabalho de casa, meu vizinho vai fazer barulho, o cachorro vai latir, alguém vai, sabe, essas coisas assim ainda me geram um estresse. E assim, será que a pessoa Explica, vai Maria, gostar o que é o papo inicial, para quem não tá, para quem não tá familiarizado? Imagina, vai lá. Quando a gente está nesse processo de captura de clientes, a gente oferece, né, não sei se todo mundo, mas assim, eu ofereço uma conversa inicial de aproximadamente 30 a 40 minutos, que é para conhecer essa pessoa, para entender a necessidade dela e ver se o que eu ofereço, o que a minha consultoria oferece, serve. Por exemplo, essa semana chegou uma pessoa para mim que estava procurando alguém para montar a carteira de investimento. Eu, inclusive, daí já consegui falar, ó, não é bem um dos serviços que eu ofereço, mas eu consigo te indicar. Indiquei uma colega, inclusive, da turma, da formação, para ela entrar em contato. Mas, assim, então essa conversa já faz esse primeiro filtro, e se nessa conversa a gente vê que faz sentido, eu passo uma proposta de trabalho, com a quantidade de encontros e valor baseado nas informações que eu obtive dessa conversa. Beleza. É esse o momento que gera para mim ainda grande desconforto. Porque depois Mais do que a primeira sessão de consultoria. Mais, porque assim, porque isso acontece antes. Daí, como eu consigo filtrar bastante informação aí, eu já sei na primeira consultoria o que eu vou conduzir. E eu já consigo, no início não era assim, mas hoje eu já consigo me preparar porque eu sei que nesse papo inicial não vem tudo. Eu hoje já estou preparada para a primeira consultoria, tá assim, então, agora vamos ver o que será, o meu ponto de interrogação sempre é, então, o que ficou faltando a pessoa abrir no papo inicial? Porque sempre falta. Porque abrir sobre o financeiro é muito privado, né? A gente tem muita dificuldade ainda de falar sobre isso. Então, eu sei que ao longo das primeiras reuniões ainda vai surgir muita coisa. Então, assim, eu já, essa, não é uma malícia, mas assim, esse jogo de cintura eu já ganhei, coisa que no início eu não tinha. Me desconcertava muito lá atrás a pessoa chegar com mais um monte de coisa, mas nossa, isso tudo não surgiu no papo inicial, eu não vim pronta para tudo isso, calma, sabe? Daí eu dava uma travadinha, eu tentava reestruturar, mas isso era muito difícil lá mais nos primeiros meses, agora eu já ganhei esse jogo de cintura. Mas você me diria que se você tivesse um papo inicial hoje às 14, isso te deixaria um pouquinho mais nervosa do que ter uma primeira sessão de consultoria com aquele cliente que já fechou às 14 hoje? Sim, bem mais. Que curioso, entendi. Porque você sabe que você não está recebendo para fazer o papo inicial, né? Você não tem obrigação nenhuma de entregar valor ali. Eu sei que você quer, mas você não tá, tipo, né? Então... Interessante, né? Isso aí. Mais pra minha psicóloga hoje às 14, inclusive. O que é? É a dificuldade de comunicação inicial, de quebrar isso e criar esse vínculo inicialmente de uma forma rápida, que para mim é muito sofrido e dificultoso. Entendi. Entendeu? Ótimo. De daí até de fechar esse negócio ou não. Hoje eu já não tenho tanta expectativa de fechar negócio, porque depois do curso fui tendo essa noção, não, peraí, não precisa ser 100% de conversão do papo inicial, antes me dava um pouquinho de pressão isso. E daí, tipo, agora eu já aceito melhor não fechar ou nem ter que enviar uma proposta, porque eu falo assim, não vou conseguir te atender, não tá dentro da minha alçada. Mas o papo inicial, por causa disso, assim, por causa desse link de conexão inicial, é muito maior para mim, muito mais dificultoso. Muito legal. E para você, Pri? Eu posso complementar, porque para mim a realidade é justamente essa. No papo inicial, que é essa conversa inicial, gente, a gente não conhece a pessoa. A gente nunca conversou com ela, a gente não sabe, na maioria das vezes, nem qual é o rosto dela, porque pelo WhatsApp a gente não consegue visualizar. Então, a gente vai para o papo, abrindo a câmera, conversando com uma pessoa totalmente diferente de tudo que a gente pode ter de padrão naquela vida. Então, a gente começa a tentar estabelecer uma conexão, ter a tranquilidade para conseguir as informações que são essenciais, né, Maria? Porque são informações essenciais. E quando nós vamos para o primeiro atendimento, a gente fez um papo ali que foi legal, que rolou, que teve um vínculo, que já tem uma informação prévia, anotações, e a gente chega no primeiro atendimento já amparada. E aí eu digo um pouco mais. Antes de entrar na formação, e não estou puxando sardinha,
Mas, antes de entrar na formação, eu ficava nervosa em todos os encontros. Mas eu ligo isso muito ao fato de estar começando. Os meus primeiros clientes foram em janeiro, fevereiro e março. Então, hoje, o fato de estar na formação, verificar que algumas informações técnicas que eu já tinha lá estão sendo chanceladas, ratificadas por vocês, pelos colegas, pela turma, me deixa mais tranquila para trabalhar. Então, eu, assim, as sessões, eu não tenho tido dor de barriga. Mas o papo ainda fica um pouco de ansiedade bem maior do que os outros processos. Bem maior. Agora que vocês explicaram, faz todo sentido para mim, mas eu não ia pensar nisso, não. Você ia vir. Para você era claro, óbvio assim? que eu ia. É óbvio que eu ia. Eu ia Nossa. exatamente perguntar por que você está parecendo tão surpreso com essa informação. Não tô ganhando nada para fazer aquele papo inicial, é a prospecção, eu vou fazer 200. A expectativa. Poxa, mas Como você lida com isso? Deixa eu contar, eu não É quero ali que esquecer de você contar vai isso. cativar o cliente, não é? Mas se eu não cativar esse, eu vou conversar com outros, eu acho. Não sei. Para mim, a primeira sessão, a pessoa deu um sim. Ela tem expectativas claras do que ela vai obter ali. Então, eu me sinto mais cobrado na primeira sessão de consultoria do que no papo inicial. Tô lembrando que você falou desse negócio de abrir a câmera pela primeira vez na frente de um possível cliente no papo inicial. Tem uma vez que eu abri e a pessoa tava com um papagaio no ombro. Eu não conseguia me concentrar porque tinha um papagaio no ombro da pessoa. O que você fez? Ai, meu Deus. Não, eu tava no começo, eu só fingi que eu não vi o papagaio. Hoje eu faria alguma piada com o papagaio. Com certeza. Mas na época foi uma surpresa. De fato, quando você abre a câmera pela primeira vez, podem vir coisas muito pitorescas ali, né? Então, muito. é isso. Agora que vocês falaram faz sentido, mas eu não tinha pensado nisso, não. As meninas aí também assim na Papo de Valor, Vi. Quando elas estavam começando, o papo inicial era mais puxado do que a primeira sessão de consultoria? Não sei, parece que eu nunca conversei sobre esse assunto assim exatamente. Ou se conversei, não ficou assim muito gravado para mim. Mas para mim era também a questão do papo inicial, porque eu acho que tem o papo inicial, vamos lá, acho que eu tenho um ponto. O papo inicial, ele termina, né? Logo depois vem uma proposta e vem com um sim, ela tem uma resposta. Então a gente vai receber um retorno rápido daquilo. Foi bom? Não foi bom? A gente tem uma validação, a gente tem um retorno. No caso da sessão de consultoria, eu acho que eu sempre me senti um pouquinho mais confortável no sentido de, isso daqui... Eu sempre tinha aquela coisa de, se eu não... Isso aqui a gente vai falar no próximo encontro, calma, isso aqui tudo vai ficar mais claro. Isso daqui não sei o quê. Sempre parece que tinha uma brecha para a gente poder caminhar, ainda que a insegurança estivesse batendo, ainda que eu não soubesse a resposta ou o caminho que eu ia seguir. Eu ia ter tempo para pensar e eu ia ter um próximo encontro. E esse feedback, ele ia demorar a acontecer, né? Então, assim, esse retorno, ele demora um pouco mais. Eu acho que era um pouco por isso, assim. Para mim também. Vamos fazer uma enquete no grupo de WhatsApp dos alunos e no grupo do Telegram, que inclusive, se vocês não estão no grupo do Telegram, acho que é um lugar massa de estar. Tem 430 planejadores lá, sempre surgem conversas boas, o pessoal é super querido, então eu acho que pode ser um convite bacana para quem está estudando a gente e quer ficar um pouquinho mais perto, o grupo do Telegram, a gente vai deixar o link em algum lugar aqui perto, assim. Vocês já finalizaram algum processo de consultoria, de planejamento financeiro ou ainda não? Sim. Quantos já foram, Maria, finalizados, assim, que você não vê mais aquele cliente? Finalizados, já foram mais de 10. Eu não tenho o número exato agora na cabeça, mas já foram mais de 10. E eu me coloco sempre a cada 6 meses, uma vez por ano, assim, algumas pessoas chegou a fazer um ano, né, porque agora fez recente um ano dos primeiros. Eu mando um oizinho, pergunto se está tudo bem, precisa de alguma coisa. Algumas pessoas, então eu ia te mandar mensagem mesmo. A maioria, na verdade, assim, um ou outro que não teve esse retorno de só agradeceu e tudo mais, mas assim, foi assim. Boa. E para você, Pri, já finalizou alguns? Sim, finalizei, acho que são 4 ou 5, uma tá, tipo assim, pendente uma última historinha, mas ela tá em viagem e aí a gente deixou para poder finalizar. Mas é importante reforçar que
Eu trabalho com a organização financeira, né? Com a questão dos nossos sonhos, projetos de vida, eu chego até a aposentadoria. Não tenho domínio ainda sobre sucessão e seguros, que é a última parte, as duas últimas partes, né, que nós vamos chegar na formação. Então, eu vou até reserva de emergências, reserva de emergência, investimentos, mas as últimas duas partes eu não ofereço ainda. Beleza. Mas eu queria perguntar para vocês como é que foi? Tipo, não vou ver mais esse cliente a princípio, assim. Nunca mais, talvez. Se eu não for Estranho, eu vender achei um pouco estranho. É? Eu achei um pouco estranho. Eu fiquei pensando, e agora? O que eu faço a partir daqui? Fiquei me sentindo um pouco abandonada. Então, é claro que eu mantive presente, mas sem aquela prospecção muito incisiva. Daqui 3 meses, por exemplo, quando você tiver X de reserva que nós combinamos, você vai entrar em contato de novo. Daqui 6 meses, quando passar o casamento, tinha uma cliente que ia casar agora em agosto. Então, eram grandes contas até agosto. Em agosto, ela teria uma folga maior no orçamento. Então, assim, eu me mantive presente, mas sem, tipo, vamos voltar? Vamos revisar isso daqui? Eu ainda não me sinto tranquila para fazer essa prospecção muito ativa pós-atendimento. Então, eu quero deixar um pouco mais livre. Pô, eu me sentia muito abandonador quando eu finalizava o processo de consultoria. Eu falo, né, eu tô sendo irresponsável aqui, porque a gente criou um vínculo, a gente virou amigo, a gente ficou pessoas próximas. Eu sei dos detalhes que aquela pessoa dá uma torrada de dinheiro no final de semana. Então eu me sinto próximo. Então, para mim, era uma dorzinha finalizar processos. Como é que era para você? É curioso porque assim, eu sou muito controladora, isso faz parte do meu perfil, eu quero coisas ali. Então eu quase que tinha no começo uma sensação de que essa pessoa não vai conseguir seguir do jeito que eu acho que ela deveria seguir, ou como eu gostaria que ela seguisse, segundo as minhas expectativas para como aquela pessoa usa o dinheiro dela na vida dela. Então eu quase que criava uma coisa assim paralela. E foi uma virada de chave muito grande quando eu percebi que aquilo ali não, assim, não era eu que tinha que criar expectativas ali. Eu direcionava, eu enxergava possibilidades e eu trocava e construía esse planejamento, esse orçamento, essa forma de controle com o cliente, mas aquilo ali é a vida dele, tá tudo bem se essa pessoa daqui a pouco, tá tudo bem assim, né? Olha eu. Se a pessoa daqui a pouco falar, não, eu vou investir um pouco menos, porque agora eu quero fazer isso aqui na minha vida atual, quero subir esse negócio. Hoje eu entendo que, desde que ela consiga ponderar, entender as consequências de uma decisão ou outra, a decisão final é do cliente. Então, eu ficava quase como, agora essa pessoa talvez, será que ela vai seguir como eu gostaria que ela seguisse, na minha expectativa de como ela deve usar o dinheiro? E aí, enfim, não faz nenhum sentido a gente pensar nisso. Não dá assim. Como é que vocês enxergam essa questão, Maria e Pri? Porque, por exemplo, eu e a Vivi, a gente tem visões distintas com relação ao modelo de negócio, né? Eu, geralmente, a recorrência é um negócio que nem existe para mim. Eu posso, em algum outro momento, atender outra demanda daquela pessoa, mas eu nunca ofereci algum tipo de trabalho mais perene. Por conta de crenças minhas com relação ao planejamento financeiro. E eu sei que tem clientes que vão se adaptar mais ao perfil da Vivi, clientes que vão gostar mais do meu perfil, tanto faz, tá? Normal. Para vocês, como é que é? O planejamento financeiro com o planejador termina? Ele pode continuar indefinidamente? Como é que... Eu tenho algumas clientes que estão comigo há bastante tempo. O que acontece? A maioria delas, a maioria não, todas que estão comigo há mais tempo são autônomas. Então, eu faço um acompanhamento do negócio mesmo delas, não só da vida financeira profissional, da vida financeira pessoal, mas também do negócio. Então, essas que são autônomas, eu ofereço um modelo mais de acompanhamento que é mais longo prazo. Assim. Então, a gente vai vendo essas questões de sazonalidade, a gente coloca toda essa estratégia dentro de um período de um ano ou mais até. Só que daí não é semanal, né? Eu dou um espaçamento maior, às vezes mensal, às vezes quinzenal, de acordo com a demanda do negócio mesmo, da atividade profissional da pessoa.
todos que eu terminei eram pessoas que vieram para planejamento financeiro pessoal ou familiar. Então, e eu sempre procurava colocar, né? Olha, a vida acontece. Então, isso tudo que a gente chegou até aqui é para o teu momento de vida atual e com base nos projetos de vida que tu conseguiu imaginar até aqui. Mas isso tudo muda, porque a gente muda também. Então, a porta vai estar sempre aberta para quando sentir que isso mudou, a gente volta, a gente revisita isso. Às vezes tu viu que essa forma de controle financeiro que a gente criou aqui está sendo demais ou está sendo de menos e tu gostaria de controlar de uma forma diferente também, a gente pode revisitar. Então, eu sempre deixo a porta aberta, mas algumas pessoas sim eu continuo acompanhando, é uma forma diferente de trabalho. E para você, Pri? Eu, com a minha pouca experiência, eu acredito que eu vou me tornando aquela planejadora que vai deixar o cliente voar. Então, eu tenho exercido isso e tentado ser dessa forma, porque eu acredito que na vida dele, é ele que está ali carregando as pedras, né? Os sonhos e também as dificuldades, e no dia a dia ele não vai ter ajuda todos os meses. Então, aos poucos, eu venho, na verdade, delimitando onde eu quero estar e para onde eu quero seguir. Eu acredito em acompanhamento, de forma alguma descarto isso, mas eu tenho praticado hoje o voo depois do processo, para que ele sim consiga fazer de forma sozinho e consiga colocar isso na prática, porque é ele que vai viver aquilo ali o tempo inteiro. Mas são várias discussões, né, amor? E vamos voltar na prospecção ativa, passiva, que vai ser mais difícil. E ok, eu estou em processo de construção da minha carreira. Boa, acho que estamos todos aqui. Comenta aí, Vi, o que você acha desse ponto? Porque eu sei que na Papo de Valor vocês têm algumas frentes, alguns modelos diferentes, e aí vocês vão julgando o que casa melhor com cada cliente. É isso, não é? Eu acho que tudo parte do o que aquele cliente precisa, qual é o ritmo, qual é a necessidade, a demanda dele. Então, a gente tem ele precisa ou o que ele clientes quer, Vi? Eu acho que assim, no final, depois de vários encontros entrando em questões muito particulares e muito próximas, eu sinto que a gente, enquanto planejador, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande em relação ao que a gente sugere, ao que a gente fala, porque se tudo deu certo, se a gente fez nosso trabalho bem feito, o que a gente fala, aquela pessoa absorve assim com poucos filtros. Essa sensação que eu tenho, assim. Então, é raro a gente olhar para um cenário e falar, olha, eu acho que seria mais interessante a gente manter por alguns meses, 3 meses, um encontro mensal, só para a gente garantir que isso daqui está seguindo, e aí depois a gente espaça, depois a gente diminui isso. Eu sinto que quando a gente faz essa sugestão, naturalmente o cliente que vai decidir no final das contas, mas eu acho que a gente tem uma voz muito forte em relação a isso. Mas o ponto que eu ia levantar é que tem clientes que querem essa continuidade no trabalho e que precisam, num sentido de a vida ainda tem muitas coisas acontecendo. Eu tenho uma cliente que sempre que eu vou falar sobre esse assunto me vem ela assim, porque tem quase 4 anos que eu atendo, é uma cliente que eu atendo pessoalmente. E eu penso, não, daqui a pouco a gente vai poder espaçar essas reuniões. Eu tô doida para espaçar as reuniões, não tenho mais horário na agenda, eu preciso abrir espaço na minha agenda. Eu quero espaçar. E aí ela chega e fala, agora aconteceu isso. E eu falo, meu Deus, não, agora a gente precisa fazer uma reunião com a advogada, porque aconteceu não sei o que, saiu o processo, não sei das contas, a gente precisa revisar o valor. E assim, a vida tá muito conturbada desde então. Então sempre tem questões novas. Eu acho que essa é uma boa baliza. Eu estou encontrando com esse cliente todos os meses para poder perguntar como é que ele gastou, ele poupou, ele não poupou, ele controlou, ele não controlou. Talvez tenha alguma coisa errada. Será que tem realmente necessidade ou a gente só está aproveitando de uma conexão que foi feita, de uma confiança que foi traçada para a gente conseguir ter essa recorrência, assim. Eu defendo essa história da autonomia, mas eu vou
eu vou discordar de você, amor. Eu acho Por favor. que você... Por favor, Não. vamos. Ela já anuncia. Eu acho que por conta do seu modelo e de não ter essa possibilidade de fazer uma nova reunião avulsa, eu acho que você sente menos essa história do cliente voltar do que se você tivesse essa possibilidade. Se tivesse um link em algum lugar assim para tá aqui, agenda, tanto a minha reunião e tá aqui, muitos clientes iam voltar com alguma frequência. A cada 6 meses, a cada 1 ano. Eu gosto de pensar no trabalho do planejador como o trabalho do oftalmologista, por exemplo. Então, a gente usa óculos específico, aqui, né? o oftalmologista, não o oftalmo. Me explica. Não, geralmente eu vou fazer esse comentário, eu comento da ginecologista, mas eu quis ser um pouco mais inclusiva, assim, nesse ponto. Do oftalmologista. Ok. Que é, em geral, um médico que pessoas que usam óculos voltam com alguma frequência. Às vezes, a cada 2 anos, ou quando acontece alguma coisa. Mas eu fui no oftalmologista. 2 anos depois, tem 2 anos que eu não voltei lá. Se alguém me perguntar sobre esse assunto, eu vou falar, vai lá no meu oftalmo, ele é ótimo. Eu tenho essa sensação de ele é o meu oftalmo. Qual foi a última vez que eu fui lá? Tem 2 anos. Eu vou de novo? Talvez não, mas aquela pessoa é a minha referência para aquilo. E sempre que eu precisar, sempre que eu quiser olhar para isso de novo, é ela que eu vou buscar. Para mim é esse o papel que o planejador tem que buscar na vida da pessoa. Então, se tem coisas acontecendo e a gente precisa estar ali perto, a gente vai estar perto. Se não, a gente quer dar essa autonomia, porque as pessoas vão poder usar esse dinheiro em outras coisas, né? A gente quer abrir esse espaço no orçamento da pessoa para incluir outras coisas. Então, um pouco Você ia assim falar que eu alguma coisa, vejo. Maria? Isso, eu posso fazer uma pergunta para a Muri, pensando nessa questão da recorrência e no modelo dos programas de acompanhamento. No fim das contas, as pessoas têm acesso a ti pelos plantões. Então, existe essa possibilidade de recorrência, existe a possibilidade da pessoa, tipo, eu sou uma que volta e meia, tipo, tô livre, vi que tá lá na agenda aberta, vou entrar no plantão da Muri, fico com fone de ouvido, mas eu tô lá, tipo, tô presente, tô vendo o que tá acontecendo. Então, eu sei que existe essa possibilidade, então, da pessoa continuar contigo, né? E existe no modelo atual dos programas de acompanhamento, né? Mas entre 2010 e 2017, eu atendi individual o tempo todo. E para mim essa história da recorrência ela nunca existiu assim. E eu acho que eu tenho pontos válidos, eu consigo defender os pontos da Vivian também. Eu acho que tem sua razão ali, é uma argumentação sólida. Então, eu posso comentar dos programas de acompanhamento já, mas pensando numa carreira mais tradicional de planejador financeiro, qual que era meu ponto ali, né, quando eu estava desenhando essa história? Eu acho que esse primeiro processo que a gente oferece para alguém, né, a pessoa chegou até você, é a primeira vez que ela vai conversar com um planejador financeiro. Eu acho que esse processo gera uma mudança drástica na vida dessa pessoa. Eu acho que ela avança muito nesse primeiro momento. Depois, ela pode contar com esse acompanhamento e vai ser benéfico para ela. Mas a variação de posição ela é mais sutil. Eu acho que o primeiro é um super efeito e depois a gente vai melhorando aos pouquinhos, fazendo a manutenção. O meu tempo é limitado. Então, a escolha que eu fiz, já que eu não quis dar o passo que a Vivi deu de montar uma equipe, estruturar um negócio e tudo mais. E para mim isso não era uma possibilidade. Como o meu tempo, obviamente, é mais limitado do que o tempo da Papo de Valor, eu falei, bom, eu vou concentrar em oferecer para as pessoas esse primeiro ponto, que é onde eu acho que eu sou mais benéfico. Eu acho que faz sentido a pessoa ter um acompanhamento. Eu acho que essa visão do oftalmo, do nutricionista, ela é boa, ela é sólida. Eu só não... Se eu fizesse isso, eu precisaria deixar de fazer muitas outras coisas. Então, foi uma escolha razoavelmente consciente, assim. Eu lembro claramente desse café, Vi, que a gente tomou. Que você falou assim, eu acho que faz sentido montar a equipe. Aí eu falei, eu vou para online, porque eu não vai dar para mim isso aqui. E eu acho que foram escolhas felizes dos dois lados. Eu acho que a nossa não existiria nesse sentido. E eu já falei isso para você, eu acho que a Papo de Valor, em termos de consultoria financeira, é a empresa mais sólida do Brasil, assim, a melhor, disparadamente. Então isso não existiria se não fosse essa escolha sua. E eu me lembro opinião sincera. desse café. Quando eu estava começando, aqui em Goiânia tinha
poucas pessoas e eu tentei contato com todas elas e ninguém quis tomar um café comigo. E aí eu fui toda sentida buscar outras estratégias. E eu ia para São Paulo e eu falava assim, tem 4 dias, tenho uma meta de tomar 10 cafés. E aí eu saía mandando mensagem para todas as pessoas. Eu mandava para algumas que eu tinha certeza que ia topar e mandava para outras que eu achava que não ia topar. Tipo, amor, eu achava que não ia topar. E aí ele falou, eu posso, mas tem que ser nesse dia, 7 horas da manhã, pode ser? Eu falei, pode ser. E aí eu saí desse café tendo falado isso, né? Não, eu vou. A vida E eu muda, fiquei né? A vida muda. E eu fiquei pensando, eu falei, será que eu não tem alguma coisa que eu não tô enxergando? Será que esse é um caminho mesmo, né? Que eu acho que é muito das inseguranças que a gente tem, assim. E um ponto que a gente comenta muito na formação e que a gente abordou também no livro é que não tem, inclusive para quem não leu ainda, não baixou nosso livro, ele é gratuito, tem a versão física à venda na Amazon, a versão impressa, e ele é lindo, muito maravilhoso. E ele tá também, você pode baixar gratuitamente no nossa.cc/pesquisa. E um dos pontos que a gente levanta lá é que esse modelo de negócio, a forma de atender, não tem certo e errado, mas a gente precisa ser coerente. Então, quando a Amori pontuou essa questão, eu optei por me manter com essa primeira fase, essa primeira transformação na vida das pessoas, é um momento que a gente tem um valor agregado um pouco maior, porque a gente causa uma transformação, a gente promove e facilita uma transformação maior. Então, tem um pouco dessa escolha financeira também. Esse acompanhamento não dá para manter o preço desse inicial em um acompanhamento, em muitos casos, assim. Então, acho que vale a gente sempre pesar esses dois lados. Eu comentei essa história se você tivesse agenda lá para você marcar, isso talvez voltaria, porque quando eu conheci o Léo Duarte, ele falou, queria conversar com você, queria marcar uma sessão avulsa, porque meu consultor é o Amuri, meu planejador é o Amuri, mas agora ele não está atendendo mais. Então, ele tinha claro que você era o oftalmologista dele, assim, é ele. Você pode aqui, ele não tem agenda, você pode socorrer aqui um negocinho, queria conversar sobre um ponto que mudou. Então, eu acho que é legal a gente ir vendo um pouco, né? E só na prática que a gente vai conseguir ver, só atendendo e conversando com esses clientes e vendo esses clientes depois voltando com questões diferentes, com as mesmas questões, o que funcionou, o que não funcionou. Eu acho que isso é muito, muito rico. Justíssimo. Vivian, temos 1h03 de episódio já. A gente vai precisar encerrar. Eu sei que você vai reclamar, mas a gente vai precisar encerrar. Mas hoje é quinta-feira, hoje é dia 11 de agosto. Esse podcast vai sair daqui a 2 ou 3 semanas, mas hoje é uma quinta-feira. Hoje nós temos aula às 7 da noite, né? Vai ser planejamento para autônomos. É a segunda parte do planejamento para autônomos. A gente vai mergulhar nesse ponto aqui. Beleza. Mas vamos supor que eu e a Vivian, a gente tá meio sem voz, os dois. E a gente falou assim, então, Maria e Priscila, vocês vão dar aula hoje. Só que não precisa ser para autônomos, vocês podem dar aula do que vocês quiserem, vocês podem dar o conselho que vocês quiserem. Vão ter 71 pessoas escutando vocês. Vocês vão ter que dar um conselho para essas pessoas ali. Um conselho para cada uma. O que vocês vão falar? Posso começar? Hoje, aos quase 40 anos, eu me prepararia meia horinha e eu falaria sobre aposentadoria. Eu falaria com muita paixão e com muita força de vontade de tentar mostrar para essas outras pessoas a importância desse tema, o quanto isso é deixado de lado e o quanto as pessoas mais novas, eu digo, os de 20, 30 anos, não reconhecem hoje a necessidade de se falar sobre isso. Então, eu falaria muito sobre a aposentadoria. Beleza. Para esses planejadores, você está entendendo que você vai dar uma aula na nossa, certo? Então, na nossa. Isso, eu daria aula na nossa. Isso, você vai falar para 70 planejadores. O que você vai falar para 70 planejadores? Eu falaria sobre a aposentadoria também, Amori, porque para mim é a parte que eu tenho mais me apaixonado dentro do planejamento financeiro. Muito ligada ali à
a minha realidade, mas eu falaria sobre aposentadoria. É algo que eu tenho consumido um conteúdo muito grande, engolindo as aulas e os livros e apostilas, e então eu falaria com muita paixão sobre isso. Boa. E você, Maria? O microfone está com você. Tem 71 planejadores com um caderninho ali esperando. Tendo recebido a notícia agora, no susto, eu ia para a área que eu me sinto mais confortável, que é realmente os autônomas, que é 90% de quem tem me procurado, né? Então, eu trabalho tanto com autônomas que tem um produto que elas fabricam na sua própria casa, seja comida congelada, seja saboaria, confeitaria, ou seja, a prestadora de serviço, a psicóloga, a pediatra, a doula. Então, assim, eu ficaria nessa organização financeira para essas pessoas e, se eu tivesse tempo, eu teria que pensar muito a aula, né? A professora que já precisa de mais tempo para planejar. Eu estruturaria algo acerca da precificação, principalmente de produtos que acaba ficando algumas coisas escondidinhas para autônoma que não tem muito conhecimento dessas questões. Inclusive, considerar perdas de produtos tipo alimentício, né? Então, tem várias nuances que o meu conhecimento prévio, que eu não abri tudo aqui, traz e possibilita. Uai, vamos deixar elas darem aula hoje, Vi. Tá tudo bem. Eu acho que elas estão prontíssimas. Vocês ganharam a aula. A aula de hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto, é do Maria. Bom demais. Gente, obrigado pela presença de vocês. Foi super legal. Eu adorei a história de gravar com os alunos. A gente vai fazer isso 27 vezes. Eu achei muito legal. Também. Eu gostei. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pela disponibilidade, pelo tempo. Obrigada demais, gente. Muito obrigada. Continuem com essa dualidade tão diferente, mas ao mesmo tempo tão conectada, vocês dois, que isso tem só contribuído muito para a nossa formação. Eu tenho certeza que é isso que tem feito muita diferença na nossa carreira, na nossa construção, viu? Obrigada mesmo. Demais. Também queria agradecer assim, a forma como vocês são acessíveis para compartilhar o conhecimento. Não vejo entraves, se surge uma dúvida que às vezes a gente, para algumas pessoas, dá vergonha de perguntar. Eu sinto que essa abertura, acho que parece que nada vai ser tolo, nada vai ser irrelevante de perguntar, e eu acho isso muito rico quando se propõe a ensinar algo. Então, agradecer muito o convite e agradecer muito essa disponibilidade de vocês e o acesso que vocês dão para a gente. Bom demais. Obrigado. Vivi, temos recados finais? Temos recados finais. A Maria e a Pri são alunas da nossa primeira turma de formação para planejadores financeiros. Em breve teremos o início das matrículas para a nossa segunda turma. As aplicações elas já estão abertas no nossa.cc/formação. E aí tem todas as informações, plano de aula, enfim, tudo que vocês precisam saber. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar no Telegram, pode mandar direct para a gente, pode mandar por e-mail. A gente está bem disponível e acessível para a gente poder conversar. A proposta nossa, né, acho que com a nossa, era criar essa comunidade, era começar a falar sobre a formação desse dos planejadores financeiros, que até então, não sei, acho que a gente ainda não tinha encontrado, a gente não encontrou no mercado algo que a gente gostaria de ter recebido lá atrás. Então, nossa proposta é criar esse espaço e oferecer isso para o mercado. E se por acaso você se sente confortável e você gosta da nossa abordagem, vai ser um prazer ter você lá na nossa próxima turma. A aplicação no nossa.c/formação. As matrículas começam 1º de novembro, é isso? Exato. 1º de novembro. E as aulas 31 de janeiro, que é para começar 2023, assim... Vamos que vamos. É isso. Toda vez que a gente fala essas expressões, tipo, vamos, pé na porta, eu lembro do Ronaldo, aluno da formação, que um dia vai aparecer nesse podcast também, porque ele é essa pessoa motivada. Bom demais. Por que a gente tá falando sobre isso em agosto e a formação começa só em janeiro? Porque não é um cursinho que a gente vai assistir por 2 semanas, é um processão, é intenso. Então, tanto eu quanto a Vivi, a gente tem pavor de ser picareta
Então a gente está oferecendo um negócio que é sólido e não é uma caminhada simples. Então a gente vai tentar fazer com que a caminhada seja gostosa, a gente vai oferecer corrimão de certa forma, vai oferecer ombro, mas é uma caminhada intensa e exige um esforço. Então, para que as pessoas possam se planejar, a gente está optando por falar sobre isso desde já, mesmo que a formação comece só ali no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, e são 6 meses de aula, né? 2 vezes por semana. Então as informações estão todas em nossa.tc/formação. Muito obrigado. Os links vão estar todos em algum lugar aqui pertinho. Temos um episódio? Temos! Isso, vamos! Beijo, queridos. Obrigado por tudo. Nos vemos na semana que vem. Obrigada. Até mais. Tchau. Nada.